Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Então vamos lá, né? Primeiro dia do ano. Eu fui dormir ontem, mais ou menos umas meia-noite. Então não foi ontem, foi hoje. Acordei, o meu corpo me acordou às 6 horas. Às 6 horas? Eu acho que foi. Aí eu comecei a me preparar, tal. E eu tomei ayahuasca hoje. 7 horas, aí começou a dar um pequeno efeito, porque eu tomei bem pouco. Aí, quando foi umas 2 horas, eu tomei outra dose um pouquinho maior. Diferentemente de todas as minhas experiências psicodélicas, onde a minha mente era completamente agredida e vulnerabilizada, exposta. Tipo assim, imagina que alguém que não é você expõe seu raciocínio, os erros dele, a sua personalidade, os equívocos morais e tal, estético, alguma coisa assim. Você entende que a pessoa tá constatando um fato, ela não tá querendo te machucar, entre aspas. Só que a sua mente interpreta dessa forma, porque é a forma mais fácil de economizar energia, de ter suposta coerência homeostática interna com o seu sistema de crença. Então, quando foi umas 7 e pouca, eu estava observando a experiência fenomenológica e vendo um vídeo Upanishads, alguma coisa sobre o ego. Aí que ele tá falando, né, ele tava falando e a minha mente estava prestando bastante atenção, mas ela sempre quer se comunicar com outras coisas enquanto ouve outra coisa falando, né? Isso é chato porque a mente é esse mar em constante formação de ondas, né? Isso é muito chato. Prejudica a concentração do fato como ele é. Eu percebi muito, eu percebi um negócio que a gente acaba operando sobre juízos extrínsecos à realidade. A estética e a ética, elas acabam se sobrepondo a todo juízo que a gente impõe à realidade. A gente sempre pensa em algo como sendo bom, o que representa uma função, uma utilidade, ou mal, uma disfunção, algo que é inútil. É uma simplificação, mas dá pra entender o que eu tô querendo dizer, né? Tipo, se você conseguir abstrair que eu não tô fornecendo a nuance, eu tô estabelecendo uma estrutura mais formal que tenta ser menos ambígua. Então é uma sentença axiomática. Aí, continuando o pensamento, é mais ou menos isso. A ética, ela se correlaciona também com essa visão estética. Tipo, o bom é aquilo que beneficia ao grupo, né? E o mal, aquilo que agride o grupo. Então, os seus olhos, eles sempre estão propondo valores, seja estético ou ético. Perceba que é muito a a ética e a estética são valores constantes na avaliação, ou seja, no juízo, no julgamento do real, da realidade. Eu acho que foi basicamente isso que o Kant percebeu, né? Que esses juízos são extrínsecos à essência do real, que é o número, que independe do conteúdo mental. A chuva não cessa pela vontade humana. Outra coisa que eu estava pensando era sobre como a passividade de Cristo é agressiva às outras pessoas. O ato dele não reagir
em correspondência e espelho do outro de maneira reativa. Se é uma relação de NPCs, né? De NPC seria uma relação reativa. Você me bate e eu te bato de volta. Isso confirma a sua existência como agressor ou agredido, vítima ou agressor. Agora, quando tem esse absoluto, essa monarquia crística, o Cristo tá lá, você vai lá e agride ele, dá um tapa na cara dele. Ele vai lá e te fornece a outra face. Ele fala assim: eu tô tão além dessa situação que tá ocorrendo agora que eu não vou devolver na mesma moeda. Isso é o que todo mundo faria. Assim como aquele conto budista diz que o cara cuspiu na cara de Buda e no outro dia ele veio se desculpar com Buda e o Buda falou assim: cara, você de ontem era uma outra coisa, eu de ontem era uma outra coisa, não precisa se martirizar por causa de algo que já ocorreu. Então, basicamente, essa consciência elevada de tipo assim: eu reconheço que você não é incapaz de ter a mesma empatia que eu tenho por você. Eu sei que você é limitado e não consegue me aceitar incondicionalmente. Mas, como Cristo transcendeu esse sistema, ele consegue amar incondicionalmente todos, até mesmo os que não conseguem fazer o mesmo com ele. Ele independe da recíproca. Independente se a recíproca é verdadeira, ele é o que é. Isso forma o absoluto. O amor tal como ele é. Inexorável. É um amor agressivo. Ele consegue enxergar a limitação do outro. E não é dele. Não é a limitação dele. Então ele não espelha o outro. Ele não se nivela por baixo. Cristo e Buda, eles não precisavam ficar como um acadêmico rebuscado, citando autores que ninguém conhece, que eles descobriram a realidade, cara. O Cristo e o Buda, eles encaravam a realidade como ela é, encaravam o fato, a consciência, o ego humano, e aplicavam sabedoria a partir de analogias simples, de parábolas, a partir de formas naturais que hoje em dia a gente dificilmente acessa. Você conseguir estabelecer uma ponte analógica entre o mar e a força impetuosa e irrefreável do ego, essa característica de tentar permanecer em estanqueidade, é muito interessante. Você conseguir ver similaridades de uma coisa com a outra, é um espelho, entende? Outra coisa que eu tive pensando é basicamente o seguinte: as pessoas confundem a si próprias com os pensamentos que elas têm. E basicamente eu não sou a morte, a minha morte, né? Ela é um fenômeno que ocorre invariavelmente e universalmente fora de mim. Então eu não sou a morte, a gente não vivencia a morte. A morte é um fenômeno externo, ela sempre ocorre. Tipo assim, a gente observa um desligamento do funcionamento corporal de outra pessoa e a gente deduz que há uma lacuna que a gente denomina como a morte. Outra coisa que eu estava refletindo é que basicamente o único erro do Parmênides foi a negação do não ser, né? O não ser é o que dá forma ao ser. O ser é só um intervalo entre não ser, entre vazio. Os átomos são vazios, né? A maior parte deles são vazios. O não ser é o shunyata, de onde deriva todas as possibilidades.
onde é um meio inominável, sem significado. O Parmênides ele acertou que uma parte da natureza é permanente e imutável, seria a simetria, a variância temporal das leis da geometria, das leis físicas, do hermetismo e tal. Basicamente, tipo assim, a proposição lógica e a proposição matemática, ela se mantém invariável, independente do devir agir, independente da realidade ser mutável, né? Então, a negação do não ser que o Parmênides fez é uma forma que o intelecto dele tentou categorizar algo que não é para ser categorizado, tá ligado? E existe uma contradição lógica que Parmênides nem sequer percebeu, já que ele é o avô da lógica, né? Ou pai. O avô seria o Aristóteles, mas... Não, o pai seria o Aristóteles e o Parmênides seria o avô. Quando ele diz o ser é, ele está dizendo A é igual a A. E o não ser não é B igual a B. Ou seja, ele propôs já o terceiro excluído. Não pode ser uma outra coisa além dessas duas. Um sistema dualista. E a forma, a identidade, né? O princípio de identidade. Não seria o terceiro excluído, né? Não Nessa frase já está implicado a identidade, A igual a A, o ser é e o não ser não é. Não contradição, o ser não pode ser não ser e ser ao mesmo tempo. E terceiro não, isso. E o terceiro excluído, não há uma terceira possibilidade, ou é ser ou é não ser. Então, basicamente, ele diz, né? Ele nega o não ser. E negar é ver um valor invertido, é ver uma ausência, né? Você não pode ver ou supor uma ausência sem o não ser para balizar essa perspectiva de uma negativa, né? De você negar algo. Você tem que pressupor ele, ao menos linguística, semanticamente ou psicologicamente, para poder negar ele. Para negar um unicórnio, você precisa mentalizar a forma dele para negar que ele existe factualmente. Então, a negação dele, a negação do não ser, implica que ele não pode negar o não ser. Entende?